Graça e paz vos seja multiplicado da parte de Deus. Eu gostaria aqui de compartilhar nesta oportunidade com os meus irmãos uma mensagem que vai edificar e fazer você crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Baseado em Mateus capítulo 7, 24 ao 27, nós encontramos aqui o Senhor propondo uma parábola, fazendo aqui uma alegoria, correto? E dentro dessa palavra eu quero trabalhar um tema. O tema é o seguinte: que tipo de construtor somos nós? Ou que tipo de construtor é você no singular, correto? Então eu gostaria de pegar essa passagem e trabalhar com a ajuda do Espírito Santo, né? A unção de Deus vai ser sobre a tua vida e você vai sentir a presença do Senhor. Olha só, esse texto fala do fechamento do Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte, que o Senhor vem aí ensinando, né? Começando nas Beatitudes, e aqui o Senhor encerra com chave de ouro esse sermão chamado Sermão do Monte. E nessa palavra aqui de Mateus 7, 24, ele diz o seguinte: aqueles que escutam as minhas palavras e praticam é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Não é isso? Sopraram seus ventos, desceu a chuva, correram seus rios, bateu com ímpeto sobre a casa e ela não caiu. Também aquele que ouve as minhas palavras e as não pratica, assemelhá-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, né? Sopraram os ventos, desceu a chuva e correram os rios, bateu com ímpeto sobre a casa e a casa não resistiu, a casa caiu e grande foi a sua ruína. Lá em Lucas capítulo 6, verso 47, essa palavra aqui ela é a mesma, sendo que Lucas dá uma riqueza de detalhes nessa palavra. É que lá ele fala que o construtor cavou a rocha e lançou um alicerce. Muito bem. Que tipo de construtor somos nós? Nós encontramos aqui conhecimento, entendimento e sabedoria. Nós precisamos de conhecimento, de entendimento e de sabedoria para construir. Conhecimento, informação, significa igual a informação. Entendimento significa compreensão, você ter compreensão. E sabedoria significa você ter a aplicação. Você tem o conhecimento, tem o entendimento e você tem a sabedoria. Você tem a informação, compreensão e você aplica tudo isso de uma forma que você vai ter uma construção firme, solidificada e uma construção duradoura para sempre, tá? Então você vê aqui nessa parábola, nessa alegoria aqui que o Senhor fez, sobre aqueles que ouvem a palavra do Senhor e coloca em prática. Tiago vem falar para nós que nós não devemos ser ouvinte esquecedor, né? Enganando com falsos discursos, né? A gente ouve e daqui a pouco esquece aquilo que o Espírito Santo está falando para nós, mas nós devemos ser ouvintes praticantes, devemos praticar a palavra de Deus. É isso que nos ensina. Há muitos crentes cheios de mimimi, uns crentes de hoje em dia cheios de mimimi, vazio de cristal, me perdoe a sinceridade, mas a gente lidar com essa situação, muitos vazios de cristal, né? Não pode falar um pouco mais duro, não pode trazer uma mensagem mais dura, não pode falar nada que já se escandaliza, já fica chateado, já não quer mais ir para a igreja, vai para outro lugar. Então esse é o cenário, é o quadro, mas aqui está escrito, né? Aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, né? A rocha aqui é Cristo, é você ser crente em Cristo Jesus, é nascido de novo, não é ser crente no homem, não é ser cristão de fachada, né, só de aparência, não ser crente numa filosofia, no idealismo humano, no movimento humano, não. Você ser crente em Cristo Jesus, na rocha. Quando você está
na rocha você é inabalável. Pode soprar o vento, pode descer a chuva, pode correr os rios, pode vir com ímpeto, ou seja, as intempéries da vida, as coisas podem vir contra a tua vida, mas elas não vão te abalar, não vão derrubar, destruir a tua construção, a tua casa, porque você cavou, como diz Laluca, você lançou um alicerce sólido e você tem uma base sólida que é a rocha e você está construindo a tua vida, o teu ministério, construindo a tua família, você está construindo o teu casamento, você está construindo a tua história na rocha, ou seja, na total dependência de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa, né? Você saber disso, que você tem um Deus todo-poderoso, o Senhor Jesus, que Ele está pronto a te conduzir a grandes conquistas, a grandes vitórias, independente da situação, independente do que vem contra a tua vida, mas se você estiver nele, você estará firme e você estará inabalável. Você vê, tem uma história que havia um senhor, né, um patrão muito rico, ele tinha muitas propriedades e ele tinha também um empregado de muita confiança dele. E esse empregado, ele vinha trabalhando já há anos e executando várias tarefas para esse patrão, para o seu senhor. Sendo que ele nunca recebeu um bônus, digamos assim, nunca recebeu uma gratificação maior. Ele tinha um bom salário, ele tinha uma boa vida, ele era reconhecido, ele era bem cuidado, mas o que acontece? Ele queria mais, né? Pelo tempo de dedicação. Então o patrão, esse senhor dele, chamou ele e falou: olha, eu vou te dar mais uma tarefa, eu vou fazer uma viagem, vou ficar um tempo fora, mas eu gostaria que você executasse mais um trabalho para mim, mais uma tarefa. Qual é a tarefa? Bom, você tem liberdade para comprar um material de melhor qualidade e eu quero que você construa uma casa. Construa uma casa num lugar bom, num terreno bom e com o melhor material, com material de qualidade. Muito bem, e aí ele se ausentou e esse servo dele, esse empregado de confiança, então pensou consigo mesmo: bom, estou esse tempo todo, meu patrão nunca me deu uma recompensa maior, nunca reconheceu, eu preciso de uma casa maior, preciso de uma casa mais bonita, ele poderia me dar, sendo que ele não me reconhece. Então ele começou a pensar consigo mesmo, e o que aconteceu? Ele foi lá, comprou um material de segunda qualidade, de terceira qualidade, ele comprou um terreno que não era muito estável, e ele então não aplicou muita energia, muita dedicação na casa, e ele construiu a casa. Ele construiu a casa com aquele material de segunda, de terceira, num terreno não muito estável, né? Então ele foi e construiu. Quando o patrão dele voltou, o que acontece? O patrão foi e chamou ele, e ele então veio, e o patrão lhe perguntou: olha, você construiu a casa que eu te pedi? Você executou a tarefa? Ele falou: sim, patrão, conforme o senhor me pediu, eu executei. Aí eles foram visitar a casa. Olha só o que acontece. Quando chegou lá, ele fez a inspeção da casa, olhou os cômodos, olhou por fora, por dentro, olhou tudo em volta, fez aquela inspeção, né? Verificou tudo direitinho e tal, e quando eles vão saindo lá fora, ele chama o seu empregado de confiança e fala o seguinte: olha, há muito tempo você me serve e eu nunca te dei uma recompensa maior, e eu gostaria então, essa casa tão bonita, essa casa ampla que eu pedi para você construir, essa chave aqui dessa casa é sua, essa casa é para você, eu estou te dando ela para você. Ora, irmãos, quando ele falou isso para o seu empregado ficou pasmo, ficou surpreso, porém, ele sabia o que ele tinha feito, né? A construção que ele tinha feito, o material que ele tinha empregado, né? Ali de qualquer maneira, e a casa era para ele. Então, que tipo de construtor é você? Que tipo de construtor sou eu? O que nós estamos construindo para o Senhor? Como é que estamos fazendo a obra do Senhor? Como é que você está fazendo a obra do Senhor? Como é que você está dedicando a tua vida ao Senhor? Como é que você está colocando os teus recursos, as tuas energias
a tua própria vida em relação ao Senhor. A Bíblia diz que nós não devemos levar a obra do Senhor de qualquer maneira, porque o Senhor nos tem como malditos, né? E também a Bíblia diz que nós devemos levar a obra do Senhor com muito zelo. Por quê? Porque o Senhor vai nos pedir conta. A parábola dos talentos. Que tipo de construtor é você? Muito bem, o material é vasto, há muito material, e use o material de qualidade: a fé, o amor, a sabedoria do Espírito Santo, a confiança. Use o material da palavra, da temperança, da esperança. Vá usando esses materiais para construir uma bela casa, uma bela história, firmado na rocha. Então você tem a informação, você tem o conhecimento, e aplique isso. Aplique essa sabedoria que o Espírito Santo está te dando em nome do Senhor Jesus. Por outro lado, o que edificou a sua casa sobre a areia, né? Soprou-se os ventos, desceu a chuva, correu-se o rio, bateu com ímpeto sobre a casa, e a casa não resistiu e caiu, e grande foi a sua queda ou a sua ruína. Ou seja, aqueles que têm se relaxado com a sua vida, estão levando a sua vida na presença de qualquer maneira, não estão confiando no Senhor, não estão confiando na palavra de Deus, estão confiando no homem, estão colocando seus olhos no homem, estão confiando em filosofia, em movimento humano. Então isso é casa na areia. Quantos casamentos que está indo de água abaixo, porque é casa na areia, não tem edificação. Quando vem as intempéries, as dificuldades, não resiste e cai por terra. Mas eu quero te dizer, quantos e quantas vidas, né, na verdade, que estão sendo levadas pelas enxurradas. Mas eu quero te dizer, como um profeta de Deus, como um homem de Deus, que o Senhor, Ele quer o melhor para você, e que você construa a tua casa na rocha e não na areia. Tá? Há um contexto histórico aqui, mas esse contexto histórico é o seguinte: no tempo da seca, né, ficava aquele terreno, né, areoso ali, mas ali passava no tempo da cheia rios volumosos de águas. E a pessoa com preguiça de construir mais no alto, com preguiça de construir na rocha, então construía por ali. Os desavisados, os que não sabiam, tá? E quando vem o tempo da cheia, da chuva, aquele terreno ali que era ocupado pelas casas naquela areia, naquela região areosa, né, arenosa, melhor dizendo, o que acontece? Os rios vinham e com ímpeto as águas e arrastava tudo. Você pode ver, as casas que estão bem alicerçadas, quando sopra o vento e vem as tempestades, elas ficam firmes. Mas as casas que não têm alicerce, as enxurradas levam todas elas. Mas você faça por onde está na rocha, que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo fale profundamente em seu coração, porque você é precioso para o Senhor, e que Deus assim te ilumine. Até o próximo vídeo e Shalom!